Você sabe a diferença entre urgência e emergência? Eu te conto nesse vídeo e ainda te dou vários exemplos de urgências e de emergências na clínica médica de cães e gatos. Vem comigo, não sai daí! Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Essa classificação pode variar um pouco, mas em geral, uma situação de emergência é aquela em que há risco eminente de morte do animal. Ou seja, o atendimento deve ser imediato, assim que o animal chegar na clínica, chegar no hospital veterinário. Claro que ele pode receber o atendimento e não resistir, vir a óbito. Mas se ele não receber o atendimento, ele com certeza virá a óbito. Por isso, então, que o atendimento deve ser imediato. Já uma urgência, ela não oferece um risco iminente de morte para o animal naquele momento em que ele chegou no atendimento, mas ela pode sim evoluir, para um risco iminente, evoluir para uma emergência. Então, o atendimento desse paciente também deve ser feito o quanto antes possível, Assim que possível, o paciente que está em uma urgência deve ser atendido. Então, se não há nenhum caso de emergência naquele momento, a urgência deve ser atendida imediatamente. Ou seja, a emergência vai ser sempre mais grave, Os casos de emergência são sempre mais graves do que os casos de urgência. Então, se caso um animalzinho, ao mesmo tempo chegue um animal em urgência e outro em emergência, e seja uma clínica pequena, com uma equipe pequena, vai ser dado preferência no atendimento, vai ser realizado inicialmente o atendimento do animal que está em uma emergência, e assim que possível, vai ser atendido o animal que está em uma urgência. Vamos então a alguns exemplos que são comumente atendidos na clínica médica de pequenos animais. Então, um exemplo clássico de emergência são as hemorragias. Então, por algum motivo, esse animal está com um sangramento ativo. Então, se nada for feito, esse animal vai sangrar literalmente até a morte. Quadros de convulsões. Então, o paciente que está convulsionando ou ele convulsionou em casa, ele deve ser levado imediatamente ao atendimento. Casos também de inconsciência, O paciente teve uma síncope, que é como se fosse um desmaio, que normalmente tem origem cardiológica. Então esse paciente está inconsciente, ele não responde aos estímulos, Ele está como se estivesse dormindo, como se estivesse sedado. Também são casos de emergência. Mas na medicina veterinária de pequenos animais, os quadros mais clássicos, aqueles que nós mais atendemos, no pronto atendimento, as emergências mais comuns são de queda e atropelamento, intoxicações e envenenamentos. As quedas são mais comuns nos gatos, isso porque muitas pessoas têm gatos em apartamento e insistem em não telar, ou não acham necessário telar o apartamento. E o que a gente nota é que às vezes o gato viveu por 5, 10 anos naquele apartamento, sempre ficou na janela, mas em algum dia, por algum motivo, ele pode se desequilibrar, ele pode errar o salto, ele pode se assustar e cair, Então parece que não acontece, mas quem trabalha diretamente nas clínicas, nos hospitais veterinários, sabe que é algo extremamente comum. Nós atendermos principalmente gatos que caíram, claro. Cães também, às vezes filhotes, acabam caindo até mesmo do colo das pessoas, então é claro que as quedas também podem acontecer com cães, mas são mais comuns nos gatos. Já os atropelamentos são mais vistos nos cães, Então muitas pessoas insistem também em ter um animal semi-domiciliado. O que isso significa? O animalzinho é daquela pessoa, ela se declara responsável, dona daquele animal, mas ele fica boa parte do tempo na rua, ou ele tem livre acesso à rua. E é a mesma situação, às vezes o animal fica por 5, 10 anos sem acontecer nada, mas em algum momento, em algum dia pode acontecer algo de ele se assustar, de ele querer atacar outro animal, de ele sair correndo por algum motivo e ser surpreendido, ser atropelado. E as intoxicações e os envenenamentos
também acontecem pela ingestão acidental, né? Então, às vezes, esses animais acabam ingerindo remédios, plantas tóxicas. Acontece também de forma criminosa, né? Então, uma pessoa acaba envenenando um animal propositalmente. Interessante falar, né, que se vocês observaram, muitas dessas situações, que são as mais comuns que nós atendemos, né, como as emergências mais comuns, elas poderiam ou podem ser evitadas. Então, se um apartamento é telado, o gato não vai cair pela janela. Se o cão não tem acesso livre à rua, ele não vai ser atropelado. Então, a gente pode minimizar essas possibilidades, né? Se o animal não tem livre acesso à rua, dificilmente alguém vai conseguir envenenar, intoxicar esse animal. Menores são as chances de ele comer, encontrar algo diferente que possa fazer mal para ele e intoxicá-lo. Então, realmente são coisas que podem ser evitadas. Vamos agora a alguns exemplos de urgências em cães e gatos. E eu acho que o mais recorrente, né, a urgência mais comum são as fraturas, né, sem que haja cometimento de outras regiões do corpo do animal. Ele está consciente, né, mas ele teve uma fratura lá no membro, né? Então, nós não precisamos resolver aquela fratura o quanto antes. O animal não vai vir a óbito, né? Pelo menos vai demorar muito para ele vir a óbito por causa de uma fratura, né? Aquilo ali não é vital para o paciente. O que nós mais nos preocupamos é com a dor desse paciente, então controlar a dor. E isso vem em primeiro lugar. E depois, né, fazer os exames de imagem, raio-x, pensar, planejar em uma cirurgia, né, para fazer a redução dessa fratura. Mas então é um quadro clássico de urgência. Lacerações de pele também são muito comuns, né? Laceração por mordedura, então em brigas, né, o animal acabou sendo mordido, lacera a pele, né, acaba rasgando a pele, como as pessoas comumente falam, né? E também às vezes animais que vão pular grades, vão pular cercas, né, principalmente aquelas cercas que têm aquele formato de pontiagudo, né, acabam se lacerando a sua pele. É claro que eu estou me referindo aqui ao acometimento apenas da pele, então não houve perfuração, por exemplo, do tórax ou do abdômen desse animal, é apenas uma lesão na pele. E os quadros de desidratação também são muito comuns, nós atendemos direto, né, na nossa rotina, principalmente causados por vômito e diarreia, né? Então, tanto o vômito como a diarreia podem levar facilmente um animal a quadros de desidratação, né? Então, muitas vezes os animais apresentam um ou até mesmo os dois sintomas ao mesmo tempo e as pessoas esperam, né? Às vezes o animal está 2, 3 dias vomitando, 3 dias com diarreia, né? E ele chega para a gente já bem desidratado, então é um quadro também de urgência. A classificação exata do paciente, a classificação mais precisa, né, se é um quadro de urgência, se é um quadro de emergência, ela vai se dar basicamente após a avaliação do paciente, né? Então, quando o paciente chega na clínica, nós vamos tentar priorizar, agilizar ao máximo o atendimento desse paciente, né? Mas em alguns casos nós pensamos ser uma emergência e na verdade se trata de uma urgência, ou uma urgência pode ser uma emergência. Isso é um pouco dinâmico, eu vou explicar melhor. Vamos dar um exemplo aqui de uma doença que praticamente todo mundo conhece, a parvovirose, né? Então, vamos pensar em um filhote que chega para atendimento, né? Um filhote com parvovirose, em que esse filhote já chega hipotenso, né? A pressão está baixa, hipotérmico, a temperatura já está muito baixa, hipoglicêmico, né? A glicemia já está muito baixa também, porque esse animal já não se alimenta há 3 dias, ele está há 3 dias com vômito, com diarreia, ou seja, ele chega extremamente desidratado. Muitas vezes eles chegam semicomatoso, né? Ou seja, esse paciente está praticamente em coma. Aquele animalzinho que a pessoa chega, solta ele em cima da mesa e ele nem se mexe, nem levanta a cabeça, né? Então é um quadro de emergência. Esse animal precisa de atendimento, intervenção médica o quanto antes. Agora vamos pensar em uma outra situação, também um filhote com parvovirose, a mesma doença. Mas esse tutor, ao perceber a primeira alteração, né, nesse paciente, já levou o animal para atendimento. Então o paciente teve apenas um episódio de vômito, ou o paciente teve apenas uma diarreia, e na primeira diarreia
né, o tutor já agendou a consulta, que é o que deve ser feito. Então esse paciente ele chega para nós, embora ele tenha a mesma doença, né, e seja uma doença grave, mas ele chega para nós ativo, ele está caminhando, às vezes ele ainda está comendo, né, então é totalmente diferente, não está desidratado, né, a temperatura dele está normal, pressão normal, glicemia normal, então é totalmente diferente. É por isso que, na dúvida, nós sempre classificamos o paciente como uma emergência. Como eu citei esse exemplo para vocês, né? É difícil a gente dizer, um quadro de parvovirose é uma urgência ou é uma emergência. Então depende de como esse paciente chegou na clínica. Então nós vamos sempre classificá-lo inicialmente como uma emergência. Um caso de atropelamento, por exemplo, né? Esse animal pode ter tido um traumatismo crânioencefálico, ele pode ter tido perfuração do pulmão, fratura de costela, ele pode ter uma hemorragia interna, um sangramento ativo, uma emergência, né, que deve ser atendida imediatamente. Mas existem alguns casos de atropelamento em que esse animal levou sorte, não houve uma pancada muito forte na cabeça, ele não apresenta sinais de traumatismo crânioencefálico, não há fratura de costelas, não há qualquer perfuração, né, de pulmão, de tórax, não há acometimento dos órgãos ali no abdômen, não tem sangramento, ele apenas quebrou a pata. Né? Ele foi atropelado e apenas quebrou a pata. Então, a gente inicialmente, né, chegou um atropelamento. É uma emergência, mas na verdade esse paciente, ele é um paciente de urgência. Mas por precaução, nós vamos classificá-lo inicialmente como uma emergência. E após descartarmos todas essas possibilidades, não tem sangramento, está tudo bem com o tórax, não tem sinais, né, de traumatismo crânioencefálico, aí sim ele passa a ser um paciente de urgência. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido te ajudar a esclarecer, né, o que é uma urgência, o que é uma emergência, quais são as diferenças e por que a gente sempre vai preconizar o atendimento imediato desse paciente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você quer ver mais vídeos como esse, clica agora no botão de inscrever-se, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, já ativa as notificações para você não perder nada. Aqui tem vídeo novo toda semana, toda terça-feira, e eu abordo diversos assuntos sobre saúde animal, com assuntos principalmente sobre cães e gatos, mas também falo muito sobre ciência, sobre saúde única e sobre a medicina veterinária, com diversas curiosidades, informações importantes, dicas. Então, inscreva-se agora no canal e ativa o sininho, ativa as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!